Olá, Koinonia, bem-vindo ao nosso momento de culto aqui em Arco Verde. Estamos aí com algumas novidades, algumas coisas especiais para vocês. Então esperamos que você possa se unir a gente em espírito, em oração, e que possamos entregar essa semana, esse culto na presença de Deus, porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus, com toda certeza. Nós vamos ter um momento também, uma palavra dos nossos missionários Francisco e Dalva, da cidade de Triunfo, aqui no nosso sertão. Eles são enviados pela igreja Koinonia de Piedade e sustentado também pela nossa igreja aqui em Arco Verde. Então a palavra deles é muito importante, é um encorajamento para a gente e para eles também, com toda certeza. Então nós gostaríamos de mandar nosso abraço mais uma vez e pedir que você possa unir sua família, reunir sua família aí para assistir, se possível, né? E a gente ter esse momento de celebração e de honra a Deus através da palavra e cânticos e tantos momentos especiais. Vamos orar agora, entregando esse tempo ao nosso bom e poderoso Deus. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje. Pedimos a Tua presença em todos os aspectos desse culto, desse momento, que nós possamos nos fortalecer juntos, que possamos também entender a Tua soberania e possamos entender a Tua presença e a Tua atuação em nossa vida, em nossa semana, e que possamos dar glórias a Ti, Senhor, em meio a desafios, problemas às vezes e até muitas alegrias até, que nós possamos estar atentos ao Teu trabalhar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos bairros, em nossas cidades, e que o Senhor abençoe o Seu povo, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos, sabendo que esse momento é um momento que o Senhor criou também, de nós estarmos juntos, celebrando a Tua bondade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, que Deus nos ajude nessa sequência desse culto. Senhor, és o motivo.
Olá, meus amados irmãos, é um prazer mais uma vez estar com vocês, mesmo sendo pela internet, mas é um grande prazer. Eu queria, antes de começar a dar o nosso testemunho do nosso ministério aqui, ler o Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor libertou os seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar
de tanta alegria, e muitas nações por toda a terra reconheciam. Grandes coisas o Senhor fez por eles. É verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Essa alegria, ela é constante em nossas vidas. Muitas vezes acontece, irmãos, de termos algumas adversidades, algumas lutas no nosso ministério, e sabemos que isso provém realmente da situação do pecado no homem. E cientes disso, nós tentamos dominar bem essas questões das emoções. Muito bem, nesse momento de grande luta do nosso país e do mundo inteiro, com relação a esse vírus que está assolando o mundo inteiro, nossa cidade, ela até pouco tempo estava bem tranquila com relação ao vírus, mas tivemos a notícia ontem de que já houve um caso confirmado e mais um suspeito de uns parentes. Isso foi pessoas que vieram de São Paulo e quando chegaram aqui houve essa transmissão. Nós estamos fazendo os nossos cultos pela internet, estamos realizando o tempo de oração na terça-feira, juntamente com todos os irmãos, fazemos a leitura da palavra, a oração e fazemos nossos pedidos também. E tem sido uma bênção, um pouco diferente da que a gente faz durante a semana, os sábados, aliás, os domingos e as terças-feiras. E no sábado tem as reuniões dos jovens. Quero dizer para os irmãos que nós estamos muito contentes. Nós batizamos 8 pessoas nesse primeiro semestre, e temos mais alguns para serem batizados. Houve algumas conversões, houve algumas decisões de pessoas que estão frequentando o nosso trabalho, e eu espero no nosso Deus que essa situação vai passar logo, para que nós possamos voltar aos nossos cultos normais e viver sempre nessa alegria de ter o prazer de viver em Cristo. Cada dia que nós levantamos para enfrentar a luta, mas com alegria, com satisfação, pelo fato de sabermos que o nosso Deus está conosco todos os dias das nossas vidas. E peço que vocês orem por nós, para que nós possamos nos manter fortes, alegres e felizes, mesmo diante das adversidades. As lutas vêm, todos nós temos que enfrentá-la, as dificuldades, mas nós decidimos fazer isso com harmonia, com alegria, para não deixar afetar o nosso estado espiritual. E peço muito a Deus que abençoe a cada um de vocês que colaboram com esse trabalho, que nos dá esse prazer de termos vocês como os nossos sócios, nossos colaboradores. Que Deus os abençoe, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração de cada um de vocês, e que a graça infinita do Senhor seja convosco. Um grande abraço. Pois é, irmãos, esperando no Senhor que todos vocês continuem bem, com a saúde, com a vida espiritual. Que Deus continue abençoando vocês. Um abraço. Amém. Eu não acredito, ela me trancou fora do quarto. Foi em Amazonas que aconteceu com Sara e eu, e a gente estava com muita raiva. Nem lembramos o problema hoje em dia, mas estava com problemas e eu fui até a igreja. Era uma quarta-feira à noite, era o culto de oração e eu orei. E pessoas ao meu redor oraram por mim também, porque foi óbvio que teve um problema em nosso casamento. E Deus não pretende que a gente passe por estes momentos, ou pelo menos que a gente fica nestes momentos de briga, de dificuldade, de separação em nossos relacionamentos. É bem fácil quebrar um relacionamento. Agora, a parte difícil é ajeitar, é reconciliar aquele relacionamento. E queremos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre reconciliação, como a cruz muda nossos relacionamentos. Então, a gente viu semana passada
era Páscoa e a gente falou sobre a cruz, a diferença em nossas vidas. E a cruz muda a nossa vida e queremos ver isso hoje. Então vamos ler 2 Coríntios 5, que fala sobre reconciliação. E a gente vai ver como a cruz muda nossas vidas em relação a relacionamento, a reconciliação e em relação aos nossos relacionamentos. Então vamos ver 2 Coríntios 5, a partir de versículo 14 até o final do capítulo, versículo 21. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por teu amor por nós, obrigado por cuidar de nós e obrigado por reconciliação que a gente possa ter na cruz. Que a gente possa também ter em nossos relacionamentos e ver isso hoje, que a gente possa ter relacionamentos fortes dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja e dentro da nossa sociedade também. Oramos tudo isso em nome de Cristo. Amém. Então, vamos ver 3 pontos hoje. Primeiramente, a cruz nos muda para uma vida diferenciada. Então, a cruz, o que aconteceu na cruz com o evangelho é que muda nossas vidas. E a gente vê isso nos primeiros versículos do nosso trecho. O amor de Cristo nos constrange. E versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram as coisas novas. Então, nossa vida muda, e nossa vida muda em relação aos nossos relacionamentos. Devem ser diferentes. E nosso relacionamento primordial, que é com Deus, é diferente também por conta da cruz. Por quê? Porque Deus ele veio até nós. Na verdade, a gente vai ver em Romanos 5 como isso muda. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, e muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, como é que pode ser reconciliado com Deus? Primeiramente, eu quero ver a definição de perdão depois de reconciliação. Então, perdão é a remissão de pena ou de ofensa ou de dívida, desculpa, indulto.
o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação, por quem competia exigi-lo. Então, a ideia é não levar em conta a ofensa, tomar a penalidade em si. Semana que vem, Pastor Roger vai falar sobre perdão. Aí eu estou animado para ouvir sobre essa lição, porque perdão é tão importante. E quando Jesus veio até nós, ele nos perdoou antes de nós fazermos qualquer coisa. Versículo 8, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então não era quando a gente disse, Deus, me perdoe, eu fiz isso errado, eu pequei contra ti, e Jesus disse, pronto, então eu vou te perdoar. Não, quando a gente ainda estava no pecado, Jesus morreu por nós. Então, ele foi além. Quando pensar em reconciliação, é dois partidos, reacomodação entre pessoas desavindas. Então, tem um relacionamento quebrado e a ideia bíblica é uma mudança no relacionamento. Quer dizer que estava quebrado, estava ruim, mas fica melhor. Então, com Jesus, teve reconciliação. Agora, tem uma diferença. Com Jesus, ele perdoa, mas com reconciliação é entre dois partidos, dois lados. Perdão trata-se de um lado do relacionamento, mas reconciliação trata-se dos dois lados. Tem que ter os dois partidos perdoando e pedindo perdão com reconciliação. Agora, no caso de Jesus, ele não tinha que pedir perdão, mas ele foi até nos perdoar. Mas tem a parte nossa, né? Se tem reconciliação com salvação, pense bem, tem que ver dos dois lados. Então, Deus fez o lado dele, Jesus fez o lado dele, e a gente precisa fazer nosso lado, que é o quê? É arrependimento. Então, eu acho que dessa doutrina podemos saber que não existe salvação sem arrependimento. Porque se tiver reconciliação, pela própria definição de reconciliação, tem que ter os dois partidos fazendo o seu papel. E nosso papel é arrependimento. Temos que admitir nossa culpa, admitir que nós somos pecadores. E sabe, na vida da Sara, a minha esposa Sara, ela pediu por salvação por muito tempo. Achou que fosse salvo, mas nunca teve arrependimento. E com 22 anos, por aí, depois de casamento, ela percebeu, puxa, nunca me arrependi dos meus pecados. Isso é essencial. Eu sempre tinha vergonha de se arrepender, ela falou. Então, só com 22 anos que ela se arrependeu e foi salva. Então, tem que ter arrependimento, porque reconciliação é assim. E vai nos levar para uma vida diferenciada por conta de arrependimento, por conta de reconciliação, por conta dos princípios do Evangelho. E a gente vê que a cruz nos trouxe reconciliação. 2 Coríntios 5, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Deus nos deu essa reconciliação, nos perdoou. E versículo 21 explica mais. E
e 20 também, a segunda parte. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Geralmente, com relacionamentos e reconciliação, queremos encontrar no meio, mas Jesus foi até o fim, sem receber nada em troco. Penso sobre as crianças, quando estão brigando, a gente estava brigando, pede desculpas, pede perdão, vai primeiro, você vai primeiro, vai, desculpe, e sai. É tipo, encontra no meio, faz o que o pai manda e depois vai embora. Que talvez não seja um exemplo bom. Mas olha o exemplo de Jesus. Ele nem só foi no meio, né? O outro estava nem aí. E foi e disse, eu te perdoo. E será que a gente faz a mesma coisa com nossos relacionamentos? Eu acho difícil, mas a cruz nos dá exemplo por reconciliação com outros. Dá o exemplo que a gente precisa e nós precisamos aplicar isso para nossas vidas, para nossos lares. Olha o trecho de novo, versículo 19. Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos deu a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, ele nos deu, e o final de 18 também, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, como é que nós temos? Primeiramente, temos o ministério da reconciliação com Deus, ajudando pessoas a conhecer Deus. Isso é evangelização. Então, a gente quer fazer isso. Queremos levar pessoas para Deus, para reconciliar com Deus, para reconhecer os pecados, ser arrependidos e ter fé em Deus e o que Cristo fez na cruz. Então, nós temos este ministério, é bem importante. Mas também nós precisamos ter reconciliação com uns aos outros. A gente precisa pedir perdão dos outros. Precisa dessa humildade. Precisamos ser exemplos nisso. Vocês sabem, se você pede perdão de pessoas, geralmente vão te perdoar. Tipo na rua, né? Você está andando, você cortou alguém e eles estão assim. Diz, foi mal, me perdoe, eu errei. Quando você admite seu erro, você está sendo humilde e a pessoa geralmente vai te perdoar. Até vai dizer, não, tudo bem, eu só não queria te matar, né? Algo assim, né? Então, a gente pode ser exemplos disso em pedir perdão. Colossenses 3:13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deus nos deu o exemplo e a gente precisa perdoar os outros. Em Mateus 18, tem a parábola que Jesus conta sobre o rei que perdoou alguém que estava devendo a ele, um servo que estava devendo a ele, e foi uma grande quantidade de dinheiro que estava devendo, e o servo diz, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo, e o Senhor teve compaixão, cancelou a dívida e deixou ir. Mas aquele mesmo servo, quando saiu, viu alguém que estava devendo a ele 100 denários, que é alguns diários,
E ele diz, pague-me o que deve agora, tem que pagar. E o servo, tenha misericórdia de mim, tenha paciência, eu vou te pagar. Mas esse servo perdoado não quis perdoar esse outro servo. Então lançou na prisão até que pagasse a dívida. E quando o rei soube, ele não estava tão feliz. Aí ele disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Rapaz, isso é bem claro para a gente. Precisamos perdoar. Precisamos ser humildes com outros. Jesus no Sermão do Monte coloca a importância de reconciliação com os irmãos, quando diz, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então, é primordial reconciliação, especialmente com irmãos da igreja, especialmente dentro de casa. Efésios 2:16, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Abe Lincoln, um dos presidentes mais preferidos da história, ele diz, será que eu não estou destruindo meus inimigos quando eu faço amizade com eles? É essa mesma ideia de, eu posso reconciliar com outras pessoas, aí eu não tenho inimizade no mundo. Deus queria destruir inimizade. Através de como? Através de servir. E ele nos dá o exemplo para a gente ser humilde e pedir perdão dos outros e admitir nossas falhas. Quando não admitimos nossas falhas, não tem reconciliação. E eu fico doido com essa ideia que acontece, com essa ideia de fingir de doido. Eu mesmo aprendi assim, pode ser que estou errando a frase, porque até é gíria e eu não sou craque de gíria. Nenhum. Mas fingir de doido, a ideia de, vai brigar, depois não vai falar um com o outro por 2, 3 dias, depois vai voltar como se fosse tudo normal. Agora, será que é normal? Não. O relacionamento não teve reconciliação. Então, ainda está quebrado e está só fingindo. Isso está errado, mas acontece muito com a gente. Gente, não pode, isso não pode acontecer, especialmente com casamento, com nossos casamentos, com nossos familiares. Precisamos ser humildes, admitir erros, pedir perdão, ter humildade. Não podemos fingir de doido e fingir que está tudo ok, porque não está. Deus nos deu esse exemplo de reconciliação. E a gente precisa fazer todo o possível para viver em paz com todos, especialmente nossa família e especialmente a família da igreja. E nós podemos ser mais fortes com isso em nossa igreja e em nossos lares também. Nós temos várias dificuldades, especialmente durante este tempo, dentro do lar. A gente está junto bem mais e realmente fica difícil. Então, o que Sara e eu resolvemos é, estamos juntos, colados juntos. Se a gente está em briga, está terrível. Então, vamos resolver logo.
Sim, eu entendo que algumas pessoas precisam de tempo, mas, olhe, seja mais como Jesus, como Cristo. Deixa Deus transformar sua vida. Seja mais humilde e admite suas falhas e faz todo o possível para viver em paz. Não deixe o sol pôr na sua ira. Gente, dentro do lar é tão importante isso. Vamos fazer as pazes. E geralmente os dois partidos estão em erro. E admite seu erro. Homem, se você acha que não tem erro, é impossível. Impossível. Nunca fica sem erro, homem. Mulheres, talvez, às vezes. Mas homem nunca está sem erro. Ok? Faz as pazes. Admite seus erros, seus pecados. Admite para Deus e para sua esposa. A esposa para seu marido. Os pais para os filhos para os pais. Vamos viver em paz. Dentro da igreja, a gente é bem diferente. Temos várias perspectivas diferentes. Tudo bem, isso é normal. Mas vamos ter união através da cruz. Vamos ter reconciliação. Vamos ter relacionamentos edificantes, fortes, porque a gente sabe que, eu sou diferente, eu tenho outra perspectiva, e eu sou pecador, eu estou crescendo, aquela pessoa é pecador, está crescendo. Como é que nós podemos crescer juntos? Não vai ser através de brigar. Não vai ser através de postar político no grupo da igreja. Não faça isso. Não vai ser através de brigar sobre essas doutrinas pequenas. Doutrina, né? Jesus é Deus, isso é importante. Deus é soberano, Deus está no controle. Né? Homem é pecador, nós somos salvos através de Cristo, por meio da fé, pela graça de Deus. Sim, são fortes, mas se eu devo usar gravata, ou eu devo usar púlpito, ou eu tenho que fazer certa coisa, vamos deixar essas de lado, podemos discutir, mas não brigar e não quebrar relacionamentos. Vamos fazer todo o possível para viver em paz. E vamos ter esse ministério da reconciliação. E vamos ser mais fortes juntos. E vamos ter lares mais fortes. Lares que são exemplos que a gente mostra ter este ministério de reconciliação porque os vizinhos percebem, puxa, essa família é diferente. Eles fazem as pazes. Tem briga. As brigas estão diminuindo. O que houve? Vou perguntar. E aí, por que não tem tanto barulho na sua casa esses dias? No seu lar? Qual foi a diferença? Foi Deus, foi Cristo, foi a transformação do Evangelho. E podemos ser uma luz, ter um ministério com aqueles ao nosso redor. Amém, Senhor Deus. Obrigado por tuas escrituras que nos mostra como viver a vida piedosa, como viver em paz, como é que nossa vida possa ser transformada através do Evangelho, que isso possa ser comum para a gente, que pessoas possam ver o Senhor através dos nossos lares, que a gente possa ser exemplos e que nossos lares possam ser fortes, Senhor, que as pessoas possam dizer, Deus está fazendo uma boa obra naquela família. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar a Tua palavra, de ter pessoas que estão escutando, que a gente possa
te amar cada vez mais, Senhor. Tudo isso oramos em nome de Cristo. Amém. Gente, foi um prazer. Eu amo vocês. Estou com saudades de ter vocês aqui, de conversar com vocês. Mas em breve estamos voltando.